Maria, mãe de Jesus, é um exemplo a ser seguido. Eu tenho muitas coisas boas para falar sobre ela, coisas que você protestante talvez não saiba e que você católico que acompanha esse canal vai se surpreender em ver um pastor falando bem e muito bem de Maria. Mas antes, claro, né, se você não é inscrito, inscreva-se aqui embaixo, curta, comente, compartilha que eu vou fazer uma série de vídeos falando de Maria e principalmente dos dogmas marianos. A figura de Maria, ela trouxe muita polêmica, discussões e debates acalorados no meio religioso. Infelizmente, alguns evangélicos, alguns pastores, eles são ofensivos e partem para extremos, banalizando de fato a pessoa de Maria, o que é um erro. A Bíblia fala de Maria como uma pessoa extraordinária, alguém agraciada por Deus, alguém que é um exemplo de conduta e de submissão ao Senhor. E nesta pequena série aqui, como eu disse, né, eu vou estar falando sobre Maria e principalmente sobre os dogmas marianos. Portanto, inscreva-se, ative as notificações, não esqueça. Quem foi Maria? Quem foi a Maria da Escritura? Quem foi a Maria da Bíblia? Segundo o relato dos evangelhos, Maria foi uma jovem judia da Galileia e era uma região muito pobre, carente. E Galileia, ela era fronteira com diversas outras nações e, portanto, alguns costumes de outros povos acabavam entrando e diminuindo o judaísmo. Para piorar, Galileia era uma região que não era bem vista pelos judeus de Jerusalém. Tanto é, não sei se você se lembra, quando as pessoas querem falar mal de Jesus Cristo, eles vão dizer assim: pode sair algo bom da Galileia? E Maria, ela era uma jovem, virgem, estava prometida para casar com um homem, e segundo os costumes da época ali, né, com 16, 17 anos mais ou menos, se fazia o compromisso, mas ainda levava alguns meses, talvez, para o casamento acontecer. Então, quando o anjo aparece a Maria para saudá-la, ele está bem ali no meio do caminho, entre a promessa e o casamento. Maria, ela foi agraciada, como diz a Escritura, muito favorecida por Deus. E o problema começa justamente na tradução do grego. A Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo, usada pela Igreja Católica, ao invés de traduzir agraciada, traduziu Maria cheia de graça. Daí, de fato, dá a impressão de que ela não recebeu um favor de Deus, mas sim que ela sempre foi cheia de graça acima das demais. E a graça que o texto fala, de fato, é dela ter recebido o privilégio de ser a hospedaria, não sei se eu posso dizer isso, do Filho de Deus. Se Maria fosse agraciada por aquilo que ela era, ela não tinha o porquê ficar espantada com a visita do anjo, principalmente com a saudação do anjo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, ela humildemente diz a Deus o seguinte: o Senhor contemplou na humildade de sua serva. Ou seja, se ela não reconhecesse que era um favor, ela falaria algo do tipo: graças te dou porque não sou como as demais mulheres. E lembrando, ser bem-aventurada não foi uma particularidade só de Maria. Jesus, ao ser questionado sobre sua mãe, olha o que ele responde em Lucas capítulo 11. Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, Jesus Cristo, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Além do mais, em Mateus capítulo 5, onde tem ali as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, você vê inúmeras formas de se ser bem-aventurado. Maria, ela foi uma agraciada, mas isso não porque ela era superior às demais mulheres. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele precisa engrandecer alguém, sabe quem ele faz? Ele engrandece a João Batista. Mateus capítulo 11, versículo 11 diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Maria não era uma pessoa divina. Maria não era ninguém sem pecado. Maria não era uma pessoa melhor do que as outras. Mas é claro, sem dúvida, ela foi uma jovem muito piedosa, ela foi uma jovem temente a Deus, era uma pessoa humilde e soube reconhecer a graça de Deus. Além disso, era alguém extremamente pronta a servir a Deus. Mas infelizmente, o que seria para ser um exemplo de submissão a todos nós foi totalmente distorcido de seu verdadeiro significado. A passagem de Lucas capítulo 1 é conhecida como Fiat Mariano. Em teologia, né, usamos o fiat no latim, faça-se, fazendo referência a Deus quando criou o mundo, lembra? Faça-se. Então Deus deu ordem. A Igreja Católica diz que Maria está, em outras palavras, ordenando algo a Deus, ou, na melhor das hipóteses, dando consentimento, aprovando aquilo que Deus está fazendo. Como se Deus de fato precisasse da aprovação ou da autorização de algum ser humano para fazer alguma coisa. Se você tem dúvida, pergunta para Jonas. Não é uma ordem, nem uma autorização. Na verdade, é uma declaração de submissão. Maria deu um enorme exemplo de submissão. Lembre-se, havia o grande risco de morte, porque
ela estava grávida sem ter casado. Adúlteros naquela época eram apedrejados. Vemos outro grande exemplo de submissão de Maria, sabe quando? Nas bodas de Caná da Galileia. Acaba o vinho, ela vai a Jesus Cristo, Jesus diz: "Que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora." E olha a resposta dela: "Faça tudo conforme ele vos disser." Evangélicos, cristãos de verdade, eles não menosprezam Maria. Eles veem Maria como mãe de Salvador. Eles veem Maria como um enorme exemplo de submissão, arriscando, na verdade, a sua própria vida. Que Deus possa dar a cada um de nós um coração humilde e grato, como o coração de Maria. E o que você achou deste primeiro vídeo desta série sobre Maria? Seja você católico, seja você evangélico ou de qualquer outra religião, deixa aqui embaixo seu comentário. Deus abençoe você, sua família. Até a próxima.